Olá, turma. Mais um bate-papo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender. E essa semana nós vamos falar sobre rotina. Como é que tá a sua rotina aí? Você tem entregue resultados ou essa rotina ela só tá te sugando, te deixando ocupado, te deixando estressado, muitas vezes ou estressada, né? A gente está falando aqui de empreendedores, empresários. Então, muitas vezes o ambiente, a tua rotina tá te sugando e não está te deixando trazer resultado. Eu, como sempre comento aqui com você, você tem que parar muitas vezes e analisar o que você está entregando. Você está entregando o que precisa ser entregue? Você, como dono de empresa, dona de empresa ou até mesmo gestor aí de alguma área, você precisa analisar, você precisa parar e raciocinar, refletir o que você está entregando. É assim que a gente vai melhorando. Isso se chama autoconsciência. Quando eu tenho consciência daquilo que eu estou fazendo, eu identifico oportunidades de melhorar. E esse é o nosso grande propósito, eu trazer aqui essa clareza para que você tenha essa consciência e que você consiga melhorar. E hoje nós vamos falar disso, das entregas, de como que está acontecendo o seu dia a dia aí, porque você precisa gerar resultados, senão seu negócio fica descendo e descendo ao ponto de muitas vezes fechar. Eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócio e eu ajudo as pequenas, médias e microempresas a se transformarem, a gerarem resultados através das pessoas que estão dentro dessa empresa. Então eu estou aqui querendo te ajudar e muito. Então se inscreve no canal se você não está inscrito ainda, porque toda semana a gente coloca conteúdo aqui para poder te ajudar. Então vamos lá, olha só, não é falta de tempo, é falta de gestão, é falta de você entender o que está acontecendo dentro da sua empresa, dentro da sua área. Você precisa visualizar aquilo que precisa ser feito, porque tem coisas que você está fazendo, provavelmente, que não fazem sentido você estar fazendo nesse momento. Tem coisas que você, às vezes, está abraçando, que você está querendo fazer, sendo que outras pessoas poderiam estar fazendo. Isso é gestão. Gestão é uma palavrinha um pouco complicada, mas entenda a gestão como cuidar das pessoas, cuidar dos processos, cuidar do dinheiro, cuidar do ambiente, cuidar do cliente, tá certo? Então você precisa observar o que está acontecendo. Líder bom não é o que vive apagando incêndio. O que vive apagando incêndio, ele é o culpado. Líder bom, líder excelente é o que planeja e executa. É o que entende o que precisa ser feito. Quando ele planeja, ele enxerga as ações que estão sendo necessárias nesse momento. Então ele enxerga que essa ele tem que fazer, essa outra ele delega, essa outra ele vai deixar para depois, e aí você vai executando de forma com prioridade aquilo que precisa ser executado. Então essa é a lógica de um líder bom. Você começa a semana com foco dessa forma, você começa a semana sabendo o que você precisa fazer na segunda-feira, o que você precisa entregar, e não só no modo sobrevivência, você vai fazendo as coisas, vai fazendo de qualquer jeito, vai fazendo qualquer coisa, você olha para a tua mesa, você verifica e tem aquela coisa ali, vamos fazer isso aí mesmo, mas você muitas vezes não sabe se aquilo está dando resultado. Esse é o modo de sobrevivência. Às vezes dá certo, porque você faz tanto na correria que acaba entregando de alguma forma, mas o tempo ele mostra para a gente a maturidade de um líder. O líder ele vai, analisa, entende o que precisa ser feito. É como se fosse uma construção de uma casa. Não dá para começar pelo telhado, porque você vai gastar, você vai perder dinheiro, você vai jogar tempo fora. Então a maturidade ela começa a te trazer essa visualização do que precisa ser feito, aquilo que você precisa priorizar e não só viver de forma ocupada e entregando pouco. Porque no final do dia, muitas vezes você tem aquela sensação de que trabalhou um caminhão, fez um monte de coisa, só que o resultado é muito baixo. Isso traz angústia, isso traz ansiedade, isso traz muitas vezes patologias aí dentro do seu organismo que muitas vezes você nem está percebendo. Então, como eu sempre comento aqui, para, reflita, respira muitas vezes, entenda o que precisa ser feito. E é legal fazer aquela reunião semanal que eu sempre comento aqui, de você com você mesmo. E olhando, meu amigo, como é que foi essa semana? Fez bem, não fez? O que faltou? O que precisa ser feito? E aí você já prioriza para a semana seguinte. Eu até recomendo que você faça isso na sexta-feira ou no sábado, ou até mesmo no domingo. Se você tiver essa prática, eu mesmo, muitas vezes eu tento fazer na sexta-feira, mas às vezes ali na correria do dia a dia, isso acaba se postergando para o sábado logo de manhã, essa reunião comigo mesmo. Tá bom? Então é importante você entender essa lógica. Porque quem domina a rotina, domina resultados. Simples assim, porque é matemática. É causa e efeito. Se você fizer as coisas que precisam ser feitas, vai gerar resultado. Em algum momento você vai ter resultado. É igual, não adianta nada
cobrir o telhado nesse momento, sendo que você precisa preparar o terreno. Se você prepara o terreno, logo em seguida você vai fazer a fundação, você vai subir as paredes, você vai subir a laje e aí vem o telhado. Resultados acontecem diante das ações que precisam ser feitas. E aí gestão do tempo não é fazer mais. Fazer mais muitas vezes nem é produtivo. Fazer mais, às vezes, você está fazendo coisas que não fazem sentido naquele momento. Então, é sobre fazer realmente o que importa. É isso que a gente está conversando aqui. Gestão do tempo, cuidar das suas atividades é fazer o que importa. E para isso você precisa ter clareza do que precisa ser feito. E aí você precisa definir prioridade, porque prioridade não tem plural. Prioridade é prioridade. Qual é a prioridade 1? Qual é a prioridade 2? Qual é a prioridade 3? Então, você não vai começar pela terceira, você vai começar pela primeira. E aí você tem que bloquear as distrações, porque você tem distrações internas, distrações externas. Distrações internas é aquilo que você muitas vezes fica pensando, fica aí angustiado, muitas vezes externa é interrupção, é uma rede social, é alguma coisa que está vindo de fora e está deixando você de fazer o que é a sua prioridade. E aí, para isso, você precisa ter uma habilidade que é manter o foco. O foco no quê? Naquilo que precisa ser feito. No começo, às vezes, é difícil. Então, você tenta eliminar ao máximo as distrações externas, o ambiente, celular, rede social, computador com várias janelas abertas, e aí para você poder fazer manter o foco. É legal deixar blocos de tempo para você poder resolver cada uma dessas atividades, tá bom? O líder que organiza a rotina, ele inspira o time. Eles começam a ver que você é produtivo, que você realiza, eles querem fazer igual você. Porque é igual criança, eles querem copiar o líder, eles querem copiar os pais, porque eles enxergam como modelo. Planejamento é o exemplo que você dá para as pessoas, porque o planejamento ele acaba sendo uma liderança silenciosa. As pessoas enxergam isso, elas veem que você está conseguindo trazer resultado. E é através do planejamento. E aí você mostra ao time os resultados que acontecem com constância e não com caos. O caos ele gera retrabalho, ele gera desperdício, ele gera ansiedade, ele gera várias coisas que muitas vezes você está jogando fora e você poderia estar fazendo muito melhor se organizando melhor com planejamento, com certa organização do seu tempo. Sem rotina, o time trava, você trava. Então é importante você entender que essa falta de direção é falta de entrega. Então é organizar mesmo, é você colocar ali um bloco de tempo, você enxergar o que precisa ser feito logo às 8 horas da manhã, às 9, às 10, às 11, organizando a sua rotina. O time se perde, né, quando o líder está sempre resolvendo coisas, ou seja, apagando incêndio e fazendo as coisas sem estratégia. Estratégia nada mais é do que um objetivo bem definido, com metas claras e você ter um plano para você atingir esses objetivos e essas metas. Simples assim. Quando você tem esse plano, você tem a sequência de atividades. E aí você delega aquilo que precisa ser feito e você faz aquilo que precisa ser feito na ordem de importância. O que aplicar agora? Simples. Planeje a sua semana com metas claras, faça check-ins, né? Controle diariamente se está avançando, isso através de reuniões diárias aí de 15 minutos, fazendo as seguintes perguntas. O que andou, o que não andou, por que não andou e o que precisa ser feito para andar. E aí você vai destravar muitas coisas, porque muitas vezes tem coisas que é você que está travando e tem muitas coisas outras que são travadas por outros departamentos, por outros cenários, e aí você vai destravando isso como um grande líder. Deixe horários fixos, né? Coloque blocos de tempo para você poder enxergar as atividades, entender se está tomando decisões corretas e vai melhorando isso ao longo do tempo. Simples, poderoso, mas funciona o que eu acabei de passar para você. Faça uma revisão, coloque no papel o que precisa ser feito e comece a agir o quanto antes. Liderança que dá certo não é mágica, é método. Método. Eu acabei de mostrar para você aqui métodos que funcionam, que vão ajudar você a ter melhores resultados. Qual que é o desafio, né? Sempre que eu coloco aqui conteúdo para você, não adianta nada você assistir, gostar do conteúdo, se você não colocar em prática. Você precisa ter desafios. Eu te desafio o quê? A fazer essas ações. Então, defina as ações, planeje as ações, que é você colocar aí num período que ser realizado, e aí você tem o quê? Um plano e ação que precisa acontecer. Tá bom? Se você tiver dúvida, você manda a mensagem para a gente. E se você quiser que eu te ajude, através de mentorias, basta entrar em contato, porque a gente pode te ajudar muito a acelerar todo esse processo. Então, vários clientes que a gente tem, que tem
essa metodologia sendo aplicada e resultados assim já sendo alcançados antes mesmo do final do ano, os resultados já estão sendo bom essa mentoria que a gente proporciona para alguns clientes aqui que a gente já vem ajudando. Se você não está inscrito, se inscreve no canal, porque toda semana eu tenho colocado conteúdo aqui para te ajudar para acelerar esse processo e para você ter melhores resultados. Gostou do nosso conteúdo? Curta o nosso conteúdo, compartilhe o nosso conteúdo para o maior número de pessoas, e você vai estar ajudando a gente e também as pessoas que irão receber esse conteúdo, assim como você tem recebido, que eu tenho te ajudado, tá ok? Se você gosta do nosso conteúdo, acho que esse é um ponto fundamental que você pode nos ajudar. Eu quero te agradecer, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.